Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja muito bem-vindo aí ao nosso estudo de Pedro, né? Vida e obra de Pedro, né? Vamos dar continuidade aí a esse tema poderoso aí, né? Esse apóstolo poderoso. Mas quero te deixar claro uma coisa: não tem como falar de Pedro e não falar do Mestre Jesus. Na verdade, é um estudo de Pedro, mas muito mais baseado naquilo que Jesus fez e houve a participação de Pedro, né? Lógico que depois, lá no livro de Atos, quando nós chegarmos nas cartas de Pedro, né, nas suas duas cartas, lá no finalzinho da Bíblia, a gente vai falar mais especificamente de Pedro. Mas enquanto estivermos falando, relatando as passagens do Evangelho, você vai ouvir muito mais do Mestre em si, né, e vai aprender com Pedro sim, mas através das experiências que ele teve com o Mestre. Então vamos começar aqui esse estudo de hoje. Eu quero te pedir para você ficar atento, pegar papel, caneta, né? Você puder também curtir esse vídeo aí, compartilhá-lo. Né? Você que está no grupo aí de estudo, o grupo onde você vai ter acesso ao material com um valor exclusivo aí de 50% de desconto. Não é caro o material, mas né, você vai ter um descontão aí para adquirir esse nosso livro sobre Pedro. Né? Então vamos lá, gente. Pedro é apóstolo de Cristo, né? E ele tinha inicialmente o nome de Simão. Se você observar, o nome Simão quer dizer aquele que ouve na origem hebraica. Né? Ele nasceu em Betsaida, né, ali na Galileia, e era filho de Jonas. Né? Tanto é que a gente vai ver uma passagem hoje, né? Simão Bar Jonas, filho de Jonas, quer dizer. Era irmão de André, né, que foi quem o levou a Cristo, como nós vimos, né, no último vídeo. Ele era apóstolo também, André. Tá? Ele era casado e provavelmente o maior líder entre os apóstolos, tanto antes como depois da sua própria regeneração, né? A regeneração de Pedro, que vai ser feita lá em João 21, que nós vamos chegar também nessa parte do estudo. Né? E Pedro, entre os apóstolos, ele é um dos maiores símbolos da nossa humanidade. Né? E ele é capaz de fazer algumas coisas incríveis, né? Como, por exemplo, ele fazer uma linda profissão de fé que a gente vai analisar hoje, para em seguida ele ser usado por Satanás para tentar impedir o Senhor de cumprir o seu propósito. Né? Então vamos começar a ver isso, né? E mais algumas coisas que eu quero ver com vocês hoje, bem rapidamente. Quero que você abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, né? E a gente vai ler algumas coisas aqui nesse Evangelho rapidamente. Olha lá. A partir do versículo 22, eu quero comentar, como eu falei com vocês, nós não vamos ficar só baseados em Pedro, mas vamos fazer alguns comentários aqui acerca dos capítulos que antecedem as passagens. Você vai entender. Aqui você tem a cura de um cego em Betsaida, né? Então você está na casa de Pedro aqui, né? Ali no bairro de Pedro. E olha o que vai acontecer. Ele chegou a Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado e viu todos claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo: Nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos seus discípulos, dizendo: essa passagem aqui que nós vamos basear hoje. Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam, né? João Batista e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhe disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. 2 últimos versículos, 33, 32. E dizia abertamente essas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando
para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Primeira coisa, se a gente for ler aqui o contexto, esse cego aqui diz muito acerca da gente. Quando nós perdemos a visão interior, nós somos cegos espirituais. Né? Olha o versículo 23. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, cegos espirituais precisam ser tomados pela mão. Cegos espirituais precisam de um tempo com Jesus, porque a cegueira representa trevas. Então, a gente tem que parar de ler a Bíblia e achar que ela é somente literal para aqueles aspectos. Essa cegueira aqui representa uma cegueira espiritual. Atos 26, versículo 18. Para que nós voltemos a ter luz, a gente precisa ver a luz. A gente precisa ter um encontro com a luz, que é o Mestre, que é Jesus. Então, quando ele pega saliva, muitos dizem, né? Ah, aquele homem não estava totalmente formado e ele foi, e com a saliva ele terminou a formação daquele homem. Não, eu não vejo por esse aspecto. Eu vejo que a saliva é uma espécie daquilo que sai da boca de Jesus. E o que sai da boca de Jesus? É a palavra de Deus. Deu para entender? Então, você percebe aqui também que Jesus não queria holofote. Há pregadores aí, né, que dizem, Jesus usava psicologia reversa. Ele falava para as pessoas não falarem, para que as pessoas falassem. Irmão, você acha mesmo que Jesus fazia isso? Lidava com essa técnica comercial? Com essa técnica psicológica? Você acha que o mestre precisava disso? Eu não creio dessa forma. Amém? Eu quero que a gente vá até Mateus, o Evangelho de Mateus, que eu quero mostrar para vocês que Mateus vai relatar isso de uma maneira melhor, porque Mateus vislumbrou isso, diferente de Marcos, que está contando uma história. Mateus não, Mateus vislumbrou. Então vai na sua Bíblia, é que você vai ver que vai ter mais detalhes aqui. Mateus 16. Vamos lá comigo. Mateus capítulo 16. Se ajeita na cadeira aí e segura. Mateus 16. Olha que interessante. A partir do versículo 13. Olha só. E chegando Jesus às partes de Cesareia, olha os detalhes, de Filipe, interrogou os discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? Esse norte de Israel aqui, essa parte que Jesus chegou com eles, é a mesma onde vai acontecer a transfiguração dele, lá na frente, no capítulo 17 de Mateus. Tá? Então, ele antes estava falando aqui da doutrina, né, do ensino dos fariseus, e agora ele vai entrar perguntando, né, o que dizem aqui os homens que eu sou. Versículo 14. E eles disseram: uns dizem que você é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou outros profetas. Sem a revelação de Deus, sem a revelação do Espírito Santo, as pessoas conseguem, no máximo, perceber Jesus como um dos profetas. Anota isso. Sem a revelação de Deus, as pessoas conseguem, no máximo, perceber em Jesus um dos profetas. Versículo 15. Né? Então, você percebe aqui que as pessoas não tinham conhecimento. Né? Versículo 15. Disse-lhes ele: e vós, os meus discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão, Simão Barjonas, né? Como eu falei lá no início do estudo, Simão Barjonas, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai, que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que o ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Aqui eu quero trazer alguns detalhes interessantíssimos aqui para vocês. Vamos lá. Vamos por parte.
né? Senão me embolo aqui junto com vocês e vou deixar vocês embolados, eu não quero que isso aconteça. Bom, primeiro, essa revelação que Pedro tem, né, que o próprio Senhor falou, que não foi carne nem sangue que houvera ali, né, que houvera revelado, que havia ali o revelado, né, você tem que imaginar aqui o seguinte, tu és Pedro, né, e sobre esta pedra. Então, quando a gente vai buscar a origem da palavra, né, Pedro, né, no hebraico, né, você vai perceber que Pedro é o fragmento de rocha. Um fragmento de rocha. E quando ele fala pedra, é uma rocha maciça. Então, qual é o detalhe aqui? Porque durante muitos anos houve uma discussão na igreja de quem seria essa pedra fundamental. Olha lá, que Jesus vai falar, né? E te darei as chaves do reino dos céus. Né? Ele vai dizer aqui antes, ó. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha o detalhe agora. Quando então a gente vai para o original, né, para a tradução, você vai ver que a Pedro é o fragmento e a pedra é Petra, que é o maciço rochoso. Então, sobre esta pedra, então perceba, há duas coisas aqui. A tradução, pedra é maciço rochoso e Pedro é fragmento de rocha. Então a igreja não é edificada sobre Pedro, sobre Jesus. E a segunda coisa interessantíssima aqui é o pronome, não é o pronome demonstrativo. Jesus está falando, tu és Pedro, tu és. Agora imagina, se ele fala assim, tu és Pedro sobre essa pedra, ou seja, distante, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Mas ele fala, tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre mim, né, a igreja será edificada. Deu para entender a diferença? Né? Então, aí ele vai no versículo 19 e fala, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Ótimo, aqui interessante, aqui essa chave literalmente foi dada a Pedro. Mas Rafael, que chave é essa? Basicamente a gente consegue observar essas duas, são duas chaves aqui. E você consegue observá-la por duas vezes. Pedro vai utilizar essas chaves, não de maneira literal, né, lógico, mas percebe, a primeira vez que Pedro vai usar essas chaves, está lá em Atos 2, no dia de Pentecostes, capítulo 2, de 38 ao 42. Ele abriu a porta do reino dos céus, mas aqui ele está abrindo a porta do reino dos céus aos crentes judeus. Olha isso, irmãos. Ele está abrindo a porta. Quando eu falo porta do reino dos céus, fiquem ligados, eu estou falando da igreja. E a segunda chave está lá em Atos 10, capítulo 10, versículos 34 ao 48, quando ele está na casa de Cornélio e ele vai abrir agora a porta da igreja aos gentios. Olha que coisa tremenda. Então essas são as portas, né, abertas ali por Pedro. Né? Eu quero que você volte comigo aí um pouquinho, agora lá em Mateus 14. Lá em Mateus 14. E olha que interessante. Aqui está aquela nossa passagem famosíssima que Jesus anda sobre as águas. É uma das passagens talvez mais pregadas, né, do Evangelho. Né? Mateus 14 é uma passagem poderosíssima também. Uma passagem que todos nós amamos. Então vamos lá. Mateus 14, versículo 22. Acompanhe comigo. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele, e adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Os discípulos, vendo, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém lhes falou, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E quem respondeu, irmãos? E respondendo-lhe Pedro, e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. Coisas
poderosíssimas e interessantíssimas também aqui, né, que eu anotei aqui para vocês, para a gente não se perder aqui. Olha, veja comigo, versículo 25. Mas a quarta vigília da noite, né? Olha, as sentinelas romanas, elas observam 4 vigílias. A gente vai falar do galo cantando lá na frente, quando Pedro traz Jesus, e você vai entender isso aqui, né? Cada qual vigília corresponde a um período de 3 horas, né? Então, desde o pôr do sol ao amanhecer. A primeira delas, então, vai ser quando? Vai ser ali, a primeira delas era do anoitecer, a segunda, a da meia-noite, a terceira, a do cantar do galo, e a quarta, né, a quarta é a da manhã, que está lá em Marcos, capítulo 13, versículo 35. Então, a quarta vigília era provavelmente ali das 3 às 6 horas da manhã. Então, quando o galo canta, antes do galo cantar 3 vezes, irmãos, calma, calma, não se emociona que a gente ainda vai chegar lá, né? E aí a gente vai ver toda a história aqui, ó, no versículo 30, ele sentiu o vento forte, teve medo, e começando a ir a pique, né, ir para o fundo, clamou dizendo, né, o Senhor, né, Senhor, salva-me. Então perceba uma outra coisa aqui, Pedro, ele desceu do barco e andou sobre as águas pela fé na palavra do Senhor. O Senhor liberou a palavra, né, versículo 29, vem. Então sobre a palavra ele foi. Contudo, quando ele viu o vento forte, sua fé desvaneceu, a sua fé esmoreceu. Ele deveria ter continuado a andar pela fé na palavra do Senhor e não olhar para as circunstâncias. É assim que acontece na minha e na sua vida. A gente vai todo empolgado, recebemos uma palavra no domingo e a gente vai, anda sobre as águas. Mas quando os problemas começam a se amontoar na segunda-feira, você afunda. Você começa a submergir. E aí no versículo 31, olha o que acontece. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé. A tua fé, a minha fé, precisa ser uma fé constante. Versículo 31. Visto que o Senhor dissera a Pedro, vem, no versículo 29, Pedro deveria ter se baseado nessa palavra, não ter duvidado. Assim, o Senhor repreendeu. O Senhor vai repreender ele, o homem de pequena fé. A fé vem da palavra do Senhor e se baseia nela. Desde que tenhamos a palavra do Senhor, devemos simplesmente crer e não duvidar. Amém? Para fecharmos esse nosso estudo de hoje, voltemos lá para o capítulo 16. Versículo 21. Né? Então, vamos retomar aqui onde a gente está, né? Pedro tem a revelação de quem era Cristo, dada pelo próprio Deus, segundo o próprio Jesus, né? Pelo próprio Espírito, e agora ele vai predizer que é a sua morte. Olha o versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse, né, a mesma coisa que nós vemos lá em Marcos, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você não está com a fé na palavra liberada, mas você está com a fé voltada totalmente para as circunstâncias. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar no mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há
dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Então, até aqui, nosso estudo de hoje, né? E interessante que agora vai acontecer a transfiguração, né? Nessa sequência aqui, deixa eu avançar mais um pouquinho só, mais 2 minutinhos para a gente avançar. 6 dias depois desse ocorrido, Jesus vai tomar com ele Pedro, Tiago e João, e ele vai para o monte da transfiguração. Lembra que eu falei para vocês lá no início de Mateus, né, o mesmo monte da transfiguração, olha lá. Vamos voltar para mostrar para vocês. Né? No capítulo 14, quando a gente começa aqui, ó, capítulo 14, falei para vocês. Cadê? Deixa eu achar. Capítulo 14, não. Foi Marcos 8, né? Foi Marcos 8. Lá em Marcos 8, no iniciozinho lá que a gente começou a ler, né? Ele vai falar, chegou a Betsaida, coisa e tal. Ele depois vai ao monte, né? Ele vai retirar-se diante de Satanás, coisa e tal, aquela história toda. Né? E vai repreender Pedro novamente. Esse monte que ele estava indo é o mesmo monte da transfiguração. E quando a gente chega aqui no capítulo 17 de Mateus, a gente vê ele confirmando isso aqui, ó. Né? Olha lá, Mateus 16, no versículo 13, a gente vai ver lá, o monte é ao norte de Israel. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe. No capítulo 17 é a mesma coisa. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular no alto monte. Era esse mesmo monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro respondendo disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Fecho. Pedro agora ele está em queda. Por quê? Porque primeiro, ele igualou aqui, colocou no mesmo pé de igualdade Jesus, Elias e Moisés. Moisés foi o homem que mais entendia da lei. Elias foi um dos maiores profetas. Mas eles não se comparam a Cristo. Cristo é maior. E qual era a pauta dessa reunião aqui? Qual era a pauta da reunião? Elias falava acerca das profecias, Moisés falava acerca do sacrifício. E Pedro estava ali. E ele achou aquilo ali tão maravilhoso, e era mais um motivo para que ele sugerisse fazer uma tenda, para que o Senhor não precisasse cumprir aquilo que ele havia vindo cumprir, que era se entregar numa cruz por mim e por você. Mas eu quero parar por aqui, a gente vai avançando aos poucos, né, até chegar nas partes que nos interessam aqui, muito mais, né, e a gente vê o exemplo de Pedro na sua regeneração. Mas por enquanto vamos chegando devagarzinho nas partes em que Pedro vai dando umas vaciladas aqui, né, até que a gente possa entender, né, o desfrute do Senhor, mesmo em situações adversas. Por quê? Porque quando o Senhor repreende Pedro, na realidade ele está repreendendo Satanás. Ele mandou Satanás embora. Ele repreende Satanás, mas Pedro ele vai continuar cuidando. Pedro ele vai continuar sendo discípulo. Pedro ele vai pregar em Atos e 3.000 vão se converter. Pedro vai pregar novamente, 5.000 vão se converter, porque o Senhor vai completar a obra na vida de Pedro. Né? Mas é isso. Vamos parar por aqui esse nosso estudo. E, né, na próxima quinta-feira a gente tem a sequência, né, da onde nós paramos hoje, para que a gente possa entender essa obra poderosa na vida de Pedro e entender muito mais também da vida e do ministério do nosso Senhor Jesus ali, através da visão do prisma do apóstolo Pedro. Amém? Um grande beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo, não deixe de comentar, fazer seu comentário, curtir e compartilhar. Ok? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.